Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, do autismo ao transtorno do espectro autista. Eu vou contar um pouquinho da história do autismo para vocês. Vamos começar falando sobre o termo autismo. O grego autos, de si mesmo, foi introduzido e difundido na literatura médica pelo psiquiatra suíço Eldon Bleuler, em 1911, referindo-se à fuga da realidade e ao retraimento para o mundo interior, isolamento, apresentados pelos pacientes com diagnóstico de demência precoce. Bleuler, em seguida, substitui esse termo, demência precoce, por esquizofrenia. Então, nesse caso, o termo autismo era considerado um dos sintomas fundamentais da esquizofrenia. Porém, em seguida, a utilização do termo autismo sai desse lugar de sintoma da esquizofrenia, e passa a ser visto como um transtorno à parte. A primeira descrição foi feita pelo psiquiatra Nell Kanner, em 1943, no artigo Distúrbio Autístico do Contato Afetivo, publicado na revista The Nervous Child, no qual ele relata 11 casos de crianças cuja característica fundamental seria a incapacidade de se relacionarem de uma forma, entre aspas, normal, com as pessoas e situações no início da vida. O termo fazia referência a um distanciamento do mundo social, presente nas crianças observadas, com ênfase em seus relacionamentos sociais. E aí depois, no ano seguinte, 1944, na Áustria, Hans Asperger descreveu meninos com quadro de transtorno de personalidade autística ou psicopatia autística infantil. Eu encontrei esses dois termos na literatura. Asperger relatou casos de crianças que apresentavam fracassos em relação à convivência social. A dimensão afetiva encontrava-se amplamente alterada, com a compreensão dos fenômenos de expressão dos outros e a reação adequada a estes igualmente alterada. Asperger considerou que havia uma nítida falha do sentimento dessas crianças, que deveria ser considerada a causa principal da relação alterada com o meio ambiente. Mas considerou que as crianças eram inteligentes e entendeu que poderiam ter desempenho intelectual satisfatório na vida adulta. Certo, até aqui eu falei de duas figuras importantes na história do autismo, mas houveram outras, que nós podemos conversar em outras ocasiões. Até então, não havia um diagnóstico formal a ser feito do autismo. Eu citei relatos de casos e o nascimento, o embrião desse diagnóstico, né? A inclusão do transtorno em manuais diagnósticos ocorreu a partir do DSM-3, publicado em 1980, sendo definido como transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele estava no grupo dos transtornos globais ou invasivos do desenvolvimento. Aqui eu trago os critérios diagnósticos do autismo na época, do DSM-3. Eu trouxe exatamente igual, inclusive em inglês, que estava no DSM-3. E os critérios diagnósticos para o autismo infantil eram: A. Início antes dos 30 meses de idade. B. Falta generalizada de capacidade de resposta a outras pessoas. C. Déficits brutos no desenvolvimento da linguagem. D. Se fala está presente padrões de fala peculiares, como ecolalia imediata e tardia, linguagem metafórica, reversão pronominal. Respostas bizarras a vários aspectos do ambiente, por exemplo, resistência à mudança, interesse peculiar ou apego a objetos animados ou inanimados. F. Ausência de delírios, alucinações, afrouxamento de associações e incoerências, como na esquizofrenia. No DSM-3, ainda não havia a inclusão da síndrome de Asperger no manual. Em 1994, o DSM-4 criou a categoria da síndrome de Asperger, com base nos critérios descritos pelo autor antes citado. Eu trago aqui também os critérios. A. Prejuízo qualitativo na interação social, manifestado por pelo menos dois dos seguintes: deficiências acentuadas no uso de múltiplos comportamentos não verbais, como olhar nos olhos, expressão facial, posturas corporais e gestos, para regular a interação social. Falha em desenvolver relacionamentos entre pares apropriados ao nível de desenvolvimento. Falta de busca espontânea de compartilhar prazeres, interesses ou realizações com outras pessoas. Por exemplo, falta de mostrar, trazer ou apontar objetos de interesse para outras pessoas. Falta de reciprocidade social ou emocional. B. Padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por pelo menos um dos seguintes: abrangendo a preocupação com um ou mais padrões de interesse estereotipados e restritos que são anormais em intensidade ou foco. Adesão aparentemente inflexível a rotinas ou rituais específicos e não funcionais. Maneirismos motores estereotipados e repetitivos, por exemplo, bater ou torcer as mãos ou os dedos, ou movimentos complexos de todo o corpo. Preocupação persistente com partes ou de objetos. C. A perturbação causa prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento. D. Não há atraso geral clinicamente significativo na linguagem, por exemplo, palavras isoladas usadas aos 2 anos de idade, frases comunicativas usadas aos 3 anos de idade. E. Não há atraso clinicamente significativo no desenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento de habilidades de autoajuda adequadas à idade, comportamento adaptativo e curiosidade sobre o meio ambiente na infância. F. Os critérios não são atendidos para outro transtorno invasivo do desenvolvimento ou esquizofrenia específico. Aqui vocês podem ver que também, aqui eu trouxe os critérios diagnósticos da síndrome de Asperger no DSM-4. Também aconteceram mudanças no diagnóstico do autismo do DSM-3 para o DSM-4. Mas nós podemos ver que dentro dos critérios diagnósticos para a síndrome de Asperger, há a questão de não haver atraso geral significativo na linguagem e nem no desenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento de habilidades de autoajuda adequadas à idade, comportamento adaptativo e curiosidade sobre o meio ambiente da infância. Então, essas eram características importantes na síndrome de Asperger. Entre esta edição, a quarta edição, e o DSM-5, a quinta edição, muito se questionou se haveria de fato diferença entre autistas, entre aspas, de alto desenvolvimento e pessoas com síndrome de Asperger. A partir de então, passou a se entender as diferentes manifestações como um único transtorno que se distribui dimensionalmente como um espectro, passando a ser chamado transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista englobou a síndrome de Asperger. Hoje, nós estamos na quinta edição revisada do DSM-5. E eu vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista. Porém, eu falei sobre eles no meu vídeo anterior.
Então, pessoal, o que podemos concluir dessa breve história é que esse diagnóstico vem sendo construído de forma a se tornar mais adequado, de acordo com as avaliações clínicas e pesquisas sobre o tema, que vem sendo feitas desde o princípio. Vamos acompanhando todo esse percurso, tentando oferecer o melhor para os nossos pacientes. Meu nome é Amanda Figueira, eu sou médica psiquiatra, e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Logo, logo nós teremos mais. Abraços!